A imagem que você carrega sobre Deus pode estar errada. Nesse devocional, você vai aprender que Deus não é uma versão ampliada da dureza que você conheceu. Você merece conhecer o Deus real e não a versão que a sua dor criou. Hoje, no nosso devocional de número 159, seguimos com o tema: Deus não é instável como a nossa dor imagina. E o trecho bíblico que nos guia é de Salmos 103, versículos 8 e 9. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e sua ira não dura para sempre. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. O Salmo 103 é um daqueles textos que colocam a alma no lugar certo de novo. Davi escreve olhando para quem Deus é. Não primeiro para os problemas, não primeiro para os erros humanos, não primeiro para o cansaço da vida. Ele começa lembrando o caráter do Senhor. E isso é muito forte, porque a gente quase sempre interpreta Deus a partir do que está sentindo no dia. Se o dia pesa, parece que Deus está distante. Se a culpa aperta, parece que Deus está irritado. Se a oração demora, parece que Deus endureceu. Mas Davi faz o movimento certo. Ele não mede Deus pelo momento. Ele lembra quem Deus continua sendo. Quando a alma confunde tudo, voltar ao caráter de Deus é voltar ao eixo. E este salmo mostra um Deus que é bondoso, misericordioso, paciente e muito amoroso. A base do relacionamento de Deus com o seu povo não é explosão, frieza ou instabilidade, é amor firme. Esse texto ele toca num ponto muito profundo. Muita gente ama a Deus, mas ainda imagina Deus de forma errada. Tem gente que por dentro enxerga Deus como alguém sempre no limite, como se ele estivesse só esperando o próximo erro para se afastar, como se fosse difícil demais ser acolhido por ele, como se a misericórdia dele tivesse prazo curto. Só que o texto desmonta essa visão. O Senhor é bondoso e misericordioso. Isso significa que a bondade de Deus não é um detalhe do caráter dele, é parte de quem ele é. Não fica irado facilmente. Isso significa que Deus não reage como nós reagimos. Ele não explode no impulso. Ele não muda de humor por qualquer coisa. Ele não trata seus filhos no calor da irritação. É muito amoroso. Aqui está uma das verdades mais curativas da fé. Deus não ama pouco. Não ama com economia, não ama por obrigação. Ele é abundante em amor. Deus é muito melhor do que a versão dura que a culpa cria dentro da nossa cabeça. E tem mais. O Salmo diz que ele não vive nos repreendendo. Isso é lindo demais, porque mostra que a correção de Deus existe, mas não é a única coisa que ele faz. Deus não se relaciona com você só para apontar as suas falhas. Ele também sustenta, perdoa, cuida, levanta e restaura. A correção de Deus é real, mas a misericórdia dele é maior do que a nossa caricatura do juízo. Esse texto continua conversando muito com a vida de hoje, porque muita gente está cansada emocionalmente e por isso começa a projetar esse cansaço sobre Deus. A pessoa erra e já pensa, Deus deve estar decepcionado comigo. Passa por uma fase de deserto e conclui, acho que Deus se afastou. Fica dias sem conseguir orar direito e já sente, talvez eu tenha estragado tudo. Recebe uma frustração, uma porta fechada, uma resposta que não veio e logo imagina que Deus virou o rosto. O problema é que muitas vezes a gente lê o coração de Deus a partir das nossas feridas humanas. Se cresceu perto de amor instável, pode achar que Deus também é assim. Se foi tratado com dureza, pode imaginar que Deus sempre é duro. Se viveu rejeição, pode interpretar o silêncio como abandono. E isso aparece em cenas bem práticas. Você falha numa área que já tinha prometido mudar e pensa que Deus perdeu a paciência. Você vive uma semana espiritualmente seca e acha que o amor de Deus diminuiu. Você passa por uma fase difícil e começa a tratar a ausência de respostas como ausência de cuidado. Você olha para a própria bagunça e conclui que Deus deve estar cansado de lidar com você.
Só que Salmo 103 puxa a nossa alma de volta para a verdade. Deus não é uma versão ampliada da dureza humana. Ele não é instável, como a rejeição que você conheceu. Ele não é impaciente como as pessoas foram com você. E ele não ama por desempenho. Pensa comigo aqui nesses exemplos bem reais da nossa vida. Tem dia que você está exausta, responde pior, se arrepende depois e sente vergonha até de orar. E é justamente nesses dias que precisa lembrar: Deus continua sendo misericordioso. Tem fases em que você não entende o que Ele está fazendo, mas isso não significa que o caráter dele mudou. Tem momentos em que você precisa ser corrigida, sim, mas correção não é rejeição. Direção não é abandono. Disciplina não é perda de amor. O caráter de Deus, ele não oscila conforme o nosso dia. Fica bem atento ao que a gente vai conversar agora. Aquilo que você acredita sobre Deus vai moldando a forma como você vive. Se alguém acredita mesmo sem perceber que Deus é sempre duro, essa pessoa vive tensa, na defensiva e com medo constante de errar. Se alguém acredita que Deus é distante, vai orar sem expectativa. Se acredita que Deus é impaciente, vai se esconder em vez de se aproximar. Mas quando a verdade do caráter de Deus começa a descer do texto para o coração, algo muda por dentro. Quando você relembra que Deus é bondoso, quando se aproxima dele com sinceridade em vez de fugir, quando troca a caricatura da condenação pela verdade da misericórdia, quando para de projetar feridas humanas sobre o céu, o interior vai sendo curado. Uma visão mais verdadeira de Deus também produz uma alma mais saudável. Você para de viver só na defensiva, para de achar que cada tropeço virou sentença final e começa a descansar mais no amor de um Deus que corrige, sem deixar de ser Pai. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que momento você mais tende a enxergar Deus de forma errada? É quando você falha, achando que Ele perdeu a paciência? É quando você está sofrendo, achando que Ele se afastou? Ou quem sabe quando você espera e acaba achando que o silêncio significa desamor? Que imagem de Deus mais precisa ser curada dentro de você hoje? Um Deus sempre irado? Um Deus distante? Um Deus difícil de agradar? Ou quem sabe um Deus que ama menos quando você está fraca? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você se aproximaria mais de Deus, mesmo imperfeitamente? Você pararia de interpretar toda dor como castigo? Quem sabe começaria a lembrar com mais frequência que a misericórdia de Deus é maior do que a sua confusão? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa: nesse dia, eu relacionei com Deus pela verdade de quem Ele é ou pela mentira que eu senti. E hoje o nosso exercício recebeu o nome de voltar para a verdade sobre Deus. Então os seus 7 minutos são para perceber onde sua visão de Deus precisa ser alinhada de novo. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao que a sua alma tem concluído sobre Deus. Então escreva e complete. Hoje, a mentira que mais tenho acreditado sobre Deus é... Completa com honestidade. Segundo, escreva a verdade deste salmo no lugar dessa mentira. Então escreva e complete. Mas esse texto me lembra que Deus é... Te ajudo com alguns exemplos. Mas esse texto me lembra que Deus é bondoso comigo. Mas esse texto me lembra que Deus é misericordioso mesmo quando eu estou fraca. Mas esse texto me lembra que Deus é paciente no meu processo. Mas esse texto, ele me lembra que Deus é amoroso além do que minha culpa imagina. Mas esse texto me lembra que Deus é maior do que a imagem dura que eu criei. E terceiro e último, escolha um gesto simples de aproximação para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, no finalzinho do exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você vai agir. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Alguns exemplos para te ajudar. Antes de terminar o dia, eu vou orar com honestidade em vez de me esconder.
Antes de terminar o dia, eu vou repetir este salmo quando a culpa tentar falar mais alto. Antes de terminar o dia, eu vou parar de chamar de rejeição o que talvez seja só o meu medo. Antes de terminar o dia, eu vou me lembrar de que Deus continua sendo bondoso, mesmo num dia difícil. É importante que você se ponha em movimento, então complete essa frase com algo que seja possível você fazer ainda hoje. Quando eu elaborei esse exercício, a minha intenção era que você não deixasse a dor definir Deus dentro de você. Então conta para mim aqui nos comentários que imagem errada de Deus você mais precisa curar. Um Deus sempre irado, um Deus distante, um Deus difícil de agradar? Desabafa aqui, você não está só nessa jornada não, mas depois volta e você faz o exercício. Porque esse devocional, caminho de lapidação, ele não termina no amém. Ele só termina quando você decide que merece conhecer o Deus real e não a versão que sua dor criou. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que nem todo pensamento merece morar em você. E hoje você descobre que Deus não é como a sua dor imagina. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que sua imagem de Deus estiver errada e você precisar voltar para a verdade sobre Deus. Então agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço porque Tu não és como os meus medos imaginam. Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és paciente, Tu és muito amoroso. Hoje eu te peço, Senhor, cura em mim as imagens erradas que criei sobre Ti. Quando eu achar que Tu te afastaste, me lembra da Tua presença. Quando eu achar que perdi Teu amor, me lembra do Teu caráter. Quando a culpa tentar me convencer de que já é tarde demais, me mostra outra vez a Tua misericórdia. Eu não quero me relacionar contigo pela minha lente da dor, do medo ou da vergonha. Eu quero te conhecer como Tu realmente és. Forma em mim um coração mais descansado, mais confiante, mais rendido à Tua bondade. E faz com que, mesmo nos dias confusos, eu continue lembrando. Tu não mudaste, Tu continuas sendo bom. Em nome de Jesus. Amém.